Quando o Diego me convidou para a Help, me falou do tema, disse que seria uma palestra, um painel e também uma pregação. E aí então eu me preparei para pregar para vocês em torno mais ou menos do tema que nós discutimos aqui ao longo desses dias, que é uma fé pública, a fé na esfera pública, as dimensões públicas da fé. E aí eu separei o texto que eu queria pregar, cheguei aqui, e aí eu não sei, eu acho que o Diego estava falando na palestra dele, e ele falou assim, não, porque nós estamos pregando aqui em Daniel, e eu tinha separado Daniel para pregar. Aí, bem, calvinista, eu pensei, Deus tem um propósito, não é? Aí eu cheguei no canto e falei assim, você está pregando Daniel? Ele falou, tô, que capítulo que você está? Aí ele, no 2, eu falei, graças a Deus, eu vou pregar no 7, dá tempo de você corrigir, se você quiser. Então, abra sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 7. Nós vamos hoje ler o capítulo, sem sombra de dúvidas, é o ápice do Antigo Testamento. Sem sombra de dúvidas. Você está prestes a ler o capítulo bíblico mais glorioso que nós temos no Antigo Testamento. Ah, tem o Salmo 23, tem várias passagens que você ama, mas Daniel 7 é um culminar de uma esperança inteira de um povo. E também vocês vão ver, quando a gente fizer as aplicações cristológicas, de como que de toda a Bíblia é a nossa grande esperança. Então, eu peço que você escute essa palavra. É a palavra de Deus para você, é o próprio Deus falando contigo. Diz assim, Daniel, capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante dos seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas, e ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como um homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu um outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Esse animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e apareceu um quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como olhos de um ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Nós vamos ler até aqui. Depois, ao longo da mensagem, a gente vai lendo o restante. Tem 2 teólogos que eu gosto muito, na verdade, é um casal, o Robert Joustra e a Alissa Wilkinson, que eles escreveram um livro juntos chamado Como Sobreviver a um Apocalipse Zumbi. É um livro de cosmovisão cristã, muito bem humorado, e a ideia deles é mostrar que na cultura pop nós sempre temos uma catástrofe de ordens planetárias que tem um protagonista tentando fugir. Com certeza você se lembra disso, assim. Como é que a gente sobrevive a zumbis, ciclones e a fé política no fim do mundo? Sempre a expectativa de que o mundo vai acabar de uma maneira catastrófica. E vários filmes, séries de Game of Thrones até The Walking Dead, a gente sempre tem histórias que revelam muito sobre o que nós esperamos de uma catástrofe dessa, os nossos medos, as nossas ansiedades quanto ao futuro. E na igreja não é diferente. Você não precisa responder, só faça um exercício, uma introspecção aí pessoal. Mas quantos de nós foram aterrorizados com a série Deixados para Trás? Só se você é evangélico depois de mais velho. Por trás dessas distopias culturais, da cultura pop, existe uma ansiedade que só a escatologia cristã, que só a esperança
do Evangelho consegue lidar. E o texto que a gente leu hoje é exatamente sobre isso. O contexto de Daniel, vocês sabem muito bem, o Diego está expondo Daniel aqui, são os relatos dele vivendo ali na Babilônia. É claramente um livro sobre fidelidade do seu povo, fora da bolha, longe do templo, longe dos sacerdotes, da lei, numa terra inóspita. Israel foi finalmente conquistada depois de décadas de idolatria, desobediência a Deus, Deus enviando profetas, anunciando o exílio, até então que eles são exilados. Então, vários grupos são levados para a Babilônia e Daniel, junto com seus amigos, são levados para lá. Jovens. O livro de Daniel, ele é dividido de maneira muito fácil. Ele tem 10 capítulos, os 6 primeiros são narrativas e os 4 últimos, e os últimos são visões. Até o capítulo 12, são 4 visões. Nós temos aqui 2 estilos diferentes no livro de Daniel. A gente tem, nos 6 primeiros capítulos, narrativa. Daniel é um profeta, ele está narrando muitas coisas em primeira pessoa ou em memória do que ele está fazendo. E os outros 6 capítulos, até o capítulo 12, a gente tem 4 visões que já é de um outro gênero literário, que é o Apocalipse. Esse texto aqui, ele foi escrito nesse gênero literário. O Apocalipse não é só o nome de um livro bíblico que nós temos ali, escrito por João. É um gênero literário muito comum entre os judeus. Inclusive, o livro de Daniel foi um livro que inspirou muito a literatura apocalíptica. E, geralmente, quando a gente pensa em Apocalipse, a gente pensa numa mensagem sobre o futuro. Só que a literatura apocalíptica, ela é sobre o presente. Uma das suas marcas é um discurso simbólico, diferente da narrativa histórica, igual Daniel. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o que os leões significam? Leões. Quando Daniel, no capítulo 2, que foi o que o Diego pregou, ele viu uma estátua, é uma estátua. Tinha parte de ouro, é ouro. Tinha parte de prata, é isso aí mesmo. Só que o Apocalipse não, ele é um tipo de literatura que é uma literatura de crise. É uma literatura para momentos de fragilidade de um povo. João também estava escrevendo sobre isso. Ele escreve às igrejas que estavam passando por dificuldades. E a literatura apocalíptica, então, ela está ali falando sobre a esperança daqueles que vão ser libertos. E ela faz isso de uma maneira simbólica. Então, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, e aí depois o 10 ao 12, é uma visão só, são 3 capítulos. O propósito não é informar só o que aconteceria no futuro, mas mostrar para eles em que época que eles estavam vivendo. E o texto é exatamente sobre isso. Veja que esse texto aqui, ele é narrado no último ano do reinado da Babilônia. Então, se a gente for organizar Daniel cronologicamente, esse texto aqui, o capítulo 7, ele vem antes do capítulo 6. Por quê? No capítulo 6 ele fala do último dia desse reinado de Belsazar, aquele que aparece à mão e escreve na parede, então cai e vem o Império Medo-Persa. E aí Daniel começa a trabalhar para os persas e para os medos. Isso aqui é no primeiro ano do reinado desse rei. Mais ou menos, Daniel tinha 50 anos quando ele teve essa visão. A gente sempre pensa que Daniel sempre foi jovem, né? Jovem Daniel tal. Na cova dos leões ele era bem velhinho já. Ele não era o jovem Daniel lá na cova dos leões, não. E em toda a narrativa de Daniel, apesar de a gente não ter nada negativo sobre Daniel, Daniel parece um herói mesmo. A Bíblia não narra nenhum dos seus pecados. Apesar disso, Deus é sempre o protagonista da história. Deus sempre está fazendo alguma coisa. Deus está controlando a história, Deus está mostrando o destino da história, Deus está levantando e depondo reis, e aqui Deus está também fazendo uma coisa. O personagem principal dessa narrativa não é Daniel, é Deus. E Deus colocando ordem, reestabelecendo ordem no caos da cidade dos homens. Esse é o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui. Algo que os leitores originais de Daniel precisavam saber. Depois dessa longa estadia na Babilônia, eles estavam há 50 anos ali na Babilônia, há 30 anos na Babilônia. Já tinha gente que foi deportado e morreu. Tinha gente que tinha nascido ali na Babilônia. E depois de tanto tempo ali, eles precisavam ser informados sobre algo. De que o desfecho da história não era aquilo. De que o fim da história do povo de Deus
não dizia respeito àquele tempo que eles estavam ali. Deus iria reestabelecer ordem no meio do caos. E como é que ele faz isso? O que esse texto mostra de Deus revelando? O que Deus revela para nós que também nos assegura hoje de que ele vai colocar ordem no caos? Presbiterianamente, os presbiterianos têm essa coisa de dividir tudo em 3 pontos, né? Então, eu não posso negar a raça. Presbiterianamente, a gente pode dizer que Deus reestabelece ordem no caos fazendo 3 coisas aqui, revelando 3 coisas. Ele vai revelar a bestialidade dos governos humanos, ele vai revelar a brevidade dos governos humanos e ele vai revelar o banimento dos governos humanos. O que vai ficar claro nessa leitura que nós fizemos, o capítulo todo, é que Deus coloca a ordem de novo, mostrando para nós, revelando para nós, o Apocalipse é uma revelação, revelando para nós a bestialidade dos governos políticos, a brevidade deles e o seu banimento. Agora, antes de explorar cada um desses pontos, eu tenho um costume de fazer as considerações cristológicas agora, no meio do sermão. Geralmente o pessoal coloca no final, mas eu ainda tenho a atenção de vocês, então eu tenho que aproveitar. Daqui a pouco vocês não vão estar pensando mais nisso. Então eu tenho que me aproveitar para poder dizer para vocês que a boa notícia no Evangelho de Daniel não está presente só em que Daniel teve uma visão que o consolou pessoalmente, ou que Daniel aprendeu coisas, mesmo que fosse uma mensagem apocalíptica assim, muito importante, que dizia respeito só ao passado, aos governos do passado, à Babilônia, aos medo-persas, aos gregos, aos romanos. Não. O Evangelho em Daniel, a boa notícia de Daniel, é que em Cristo Jesus, muito mais do que em Daniel, Deus estava revelando a bestialidade dos governos, a brevidade deles e o seu banimento. Em Cristo Jesus, isso que é antecipado em Daniel, encontra completude. Até porque o próprio Cristo aplicava uma das imagens, um dos títulos messiânicos que Jesus mais gostava de usar é retirado deste texto. E eu gostaria de ler para vocês Marcos, capítulo 2, versículo 9. Não precisa abrir, só preste atenção. Diz assim: o que é mais fácil? É a passagem do paralítico, que o paralítico chega e pede: Senhor, perdoa os meus pecados. E aí Jesus vai e fala: filho, vai, seus pecados estão perdoados. As pessoas acham absurdo. E aí Jesus diz: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, toma o seu leito e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu digo: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se da vista de todos. E todos se admiraram, dando glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. O Filho do Homem, que vai aparecer nesse texto aqui, que nós vamos ler na segunda parte dele, Cristo Jesus se entende como essa figura. Ele se encara como esse Filho do Homem escatológico, essa esperança que Daniel viu e que vai dar fim a todas as nossas expectativas públicas, políticas, econômicas e culturais. O apóstolo Paulo também, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele escreve dizendo sobre o que ele chamou de um ministério da iniquidade, falando do anticristo. Ele começa dizendo: irmãos, no que diz respeito à nossa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a reunião com Ele, eu peço que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ele está enfrentando isso. As pessoas estavam pensando na época que o Senhor já tinha voltado, que eles estavam vivendo a nova vida, esperado. O apóstolo Paulo falou: olha, tem muita coisa que precisa acontecer ainda. E é o que Daniel narra aqui. A boa notícia no livro de Daniel, o evangelho no livro de Daniel, é que o Filho do Homem, de fato, revelou para nós como os governos humanos são bestiais, como os governos humanos, em relação ao reino de Deus, são breves. E como eles vão ser julgados e banidos pelo próprio Cristo. A gente está aguardando esse dia. Nós estamos agora, diante desses governos, dessas expressões públicas, vendo
Exatamente isso que Daniel também viu, trouxe muito assombro para eles, mas para nós é motivo de esperança. Então, tendo isso em mente, agora vamos voltar para o texto de Daniel e vamos ver o que isso significa para nós. Em primeiro lugar, sobre a bestialidade dos governos. Isso está do versículo 1 até o versículo 8, que foi o que nós lemos, nós não precisamos ler de novo. Veja, Daniel está relatando uma visão que ele teve. Ele teve a visão e imediatamente ele pega um papel e começa a escrever, como diz aqui o versículo 1. E a visão dele, como eu disse para vocês, a literatura sapiencial e a literatura apocalíptica, ela tinha características de símbolos. E tem vários aqui que são importantes. Primeiro, ele diz que 4 ventos, ventos vindos de 4 direções. O profeta Zacarias usa essa mesma imagem. Ele está falando dos pontos cardeais, ele está falando de completude, de extensão. Ou seja, de toda a terra, aquilo era uma visão de toda a terra. Não dizia respeito à Babilônia, não dizia respeito ali ao território de Daniel, dizia respeito a todo o globo. E que esses ventos agitaram o grande mar. O mar também, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sempre foi a imagem do caos. Se você se lembrar, quando em Gênesis, no capítulo 1, o Espírito pairava sobre as águas, a criação ainda era sem forma, vazia. As águas para um mesopotâmico, as águas para um egípcio, sempre foram sinônimo de desordem, de falta comando. É por isso que quando o Senhor Jesus acalma a tempestade e os ventos do mar, os discípulos ficam tão impressionados. É por isso que João, no Apocalipse, diz que a Nova Jerusalém não tem mar. Vocês já viram isso? O pessoal do litoral pensa assim, não vai pegar onda, tal, não vai dar para surfar na Nova Jerusalém. Não é isso. Literatura apocalíptica. É que lá não tem caos. Lá não tem desordem. Lá é a expressão suprema do controle de Deus. E aqui, a visão de Daniel é que desses 4 ventos agitaram um grande mar. E do mar, do caos, surgiram bestas. Eu sei que o Diego pregou aqui também em Jó, não foi? Tem tempo. E lá, a mesma expressão da água, do profundo da água, os animais caóticos, behemote, sempre isso esteve no imaginário do homem primitivo. E aí então aparecem aqui também 4 seres, 4 grandes animais, um diferente dos outros, animais que são símbolos do caos. E a gente não precisa ficar aqui interpretando detalhes de cada um, por que um tinha 3 cabeças, 4 asas, por que arrancou os 10 chifres. O que vocês precisam entender, a lição básica aqui é que ele está mostrando que os governos humanos são bestiais. Daniel 7 completa a história de Daniel 2. Por isso que foi de Deus a escolha desses textos aqui. Porque lá em Daniel 2, você se lembra que o Diego pregou? Há uma visão de uma grande estátua, uma cabeça de ouro, peitos e o tronco de prata, a cintura, a bacia de bronze, pernas de ferro e pés de barro. E aí vem uma pedra que não foi lavrada por mãos humanas e derruba e esmiuça essa estátua. A mesma ideia aqui, é uma filosofia da história. O que Daniel está recebendo de Deus aqui é uma visão sobre toda a história. E o que apareceu como uma estátua ali, aqui aparece de uma forma muito mais ameaçadora. É como se Deus tivesse uma cortina e ele abrisse assim rapidamente para mostrar para a gente. Daniel, dá uma olhada e veja o que de fato é a Babilônia, o que de fato é o governo da Média e da Pérsia, o que de fato são o governo dos gregos, o que de fato é Roma. E o que virá como o reino dos céus. Estão completando uma das coisas aqui. E não tem só repetição aqui, tem mais coisas. Daniel 2 aconteceu com Daniel jovem. Aqui Daniel é mais velho, 50 anos de idade. Deus não revelou tudo de uma vez para ele. E aqui já não é mais uma estátua, algo estático, algo do dia a dia dele. Aqui tem movimento, aqui tem força, aqui tem vivacidade, tem terror. Ele queria mostrar essa característica bestial dos governos, que Daniel não conhecia. Agora, o que é mais importante aqui dos animais é que eles são híbridos. Todos esses animais aqui, os 3 primeiros pelo menos. O quarto é um monstro, a gente nem sabe o que é. Mas os 3 primeiros, eles são híbridos, são animais com características de outros animais. Para um judeu, isso era absolutamente impuro. Não se podia misturar nem sementes, fios diferentes de uma roupa. Animais híbridos eram absolutamente bestiais para um judeu. E o 4º animal, ele
ele nem tem ponto de contato com a criação. Não dá nem para entender o que ele é, porque ele tem dentes de ferro. Nem era um animal. Em tudo isso aqui, ele estava querendo mostrar a bestialidade dos governos humanos. Quando a gente entende todas essas coisas, e a gente se pergunta assim, tá bom, Pedro, muito interessante, mas o que isso significa para nós aqui, hoje, em Campo Mourão? É que, independentemente das identificações históricas que a gente faz aqui, esse animal aqui é a Babilônia, esse aqui é a Medo-Pérsia, esse aqui são os gregos, independente disso, o que a gente está diante é de uma filosofia da história. E o que a gente vê na história, tanto no capítulo 2 quanto nesse capítulo aqui, é que a nossa história não está melhorando. Nós não estamos indo em direção a uma história cada vez melhor. Nós estamos indo em direção a uma história cada vez pior. A estátua que o Diego pregou aqui, ela tinha cabeça de ouro, e aí depois os metais vão perdendo valor, até chegar nos pés de barro. E o reino de Deus, que é essa pedra que não foi lavrada por mãos humanas, ela não tem nada a ver com isso aqui. Porque nós estamos indo do melhor para o pior. Nós não estamos avançando. Foi a modernidade que fez a gente acreditar que nós estamos evoluindo, que nós estamos melhorando, que nós estamos indo rumo a coisas melhores. É a modernidade que faz a gente acreditar nessa fé no progresso. É claro que é muito melhor viver hoje do que há 40, 50, 60 anos atrás, em níveis de saúde, proteção da vida, tecnologia, é óbvio, mas não se engane com isso. Do ponto de vista de uma filosofia da história, os governos são caóticos, bestiais. A real compreensão da política humana é dessa natureza. Você tem consciência disso? Quando você olha para a cultura, para a história, para o processo tecnológico, isso te ilude. Ou você sabe que você está lidando assim com bestas feras. A gente é enganado com esse avanço científico, a fé no progresso. A política humana ela é híbrida, ela é caótica, ela é bestial, não existe ponto de contato disso com a realidade de Deus. É por isso que o reino de Deus é uma pedra que foi lavrada, não foi lavrada por mãos humanas, não é a gente que vai construir. Nós não vamos construir o reino de Deus aqui. A gente no máximo sinaliza, mas a Nova Jerusalém é uma cidade cujo arquiteto, quem projetou, e o construtor é Deus. A gente caminha para lá, a gente está consciente disso? Que tem um ministério de engano, o anticristo e todos os anticristos que virão. Não tem governo neutro, não tem autoridade pública neutra na cidade dos homens. Todas estão emparelhadas por essa postura anticristã. Dom Robson Cavalcante dizia que a gente deveria ler Romanos 13, que mostra o ideal da política, dos ministros como servos nas mãos de Deus, junto com Apocalipse 13, aonde mostra a besta emparelhando o Estado. E lá em Apocalipse, João, o monstro que surge do mar, ele é a mistura desses quatro aqui. É bem pior, coitado de João. Viu coisas bem piores. Sabe o horror que a gente tem quando a gente fica sabendo assim de alguns casos de corrupção? Sabe aquele horror que a gente tem assim de saber, nossa, uma frestinha que foi aberta assim numa investigação que mostrou desvio, imoralidade, roubo, corrupção. A gente tem um pouquinho de horror. É como se Deus tirasse um véu, abrisse a cortina para Daniel e falasse assim, Daniel, olha, veja do que se trata. Bestas feras. É bizarro. É medonho. Isso aqui é o que a cidade dos homens produz, é bestial. Mas ele continua, ele não para aqui. E agora a gente vai ler a partir do versículo 9, como que além de bestiais, elas também são breves, elas têm tempo de validade pequeno. Veja o que diz o versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono era em chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada uma sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e por um tempo. E eu ainda estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus alguém como um filho do homem.
Ele se dirigiu a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha que coisa bonita. Veja, imediatamente depois que Daniel viu o que viu, as bestas, o animal indescritível, o pânico que ele teve, ele continuou vendo. E aí há um contraste muito grande aqui, porque por pior que sejam, por mais aterrorizantes que sejam, o contraste com o reino de Deus é notório aqui. Enquanto essas bestas surgiram do mar, veio o ancião de dias das nuvens, a descrição dele nas suas roupas, no seu trono, são totalmente diferentes. E o contraste aqui é estabelecido justamente para mostrar como que, por piores que sejam esses governos humanos, eles são breves. Em relação ao governo, ao reinado de Cristo, ao reino de Deus, eles não são nada. Primeiro, como descrevem o próprio Deus, um ancião de dias. É um sinônimo de alguém cheio de história, alguém pleno de tempo. É o eterno. É a fonte de todo o tempo. Diferente do caos dos animais híbridos, ele tem roupa branca, cabelo branco, está sentado num trono de chamas. Tudo é sinal de pureza, de santidade. Milhares de milhares o servindo. E ele então estabelece um tribunal. Chegou o fim, acabou. Acabou a história dos governos humanos. O chifre continua proferindo blasfêmias. Veja, por isso que a gente não faz uma interpretação só preterista desse texto, ou seja, que se trata só do passado, só da Babilônia, só da Média Pérsia, só dos gregos. Esses governos, essas forças políticas, elas, uma vez que entraram na história, elas continuam. Elas estão aqui. O inimigo continua proferindo blasfêmias diante do trono de Cristo. Só que então aparece uma figura, o Filho do Homem, que também não vem do mar caótico, vem das nuvens. Ele não é a semelhança dos animais híbridos, mas ele é a semelhança de um homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, todas as nações, de todos os povos, e o seu reino é eterno, é para sempre. Diferente dos outros que têm reinos pontuais, diferente dos outros que estão envolvidos em brigas intestinas, um querendo solapar o governo do outro, com Cristo Jesus não tem isso. O que o texto está querendo nos ensinar é que, apesar de bestiais, os governos humanos, eles são breves, muito breves. Por mais grotescas e terríveis, assustadoras que sejam essas expressões temporais da política humana, elas vão ter um fim. E mais do que isso, o nosso Deus, que é um ancião de dias, ele é pleno e completo de história, ele estabelece um tribunal e os livros são abertos. Preste atenção nisso, há registro do que aconteceu. As coisas não aconteceram e Deus ficou observando. As coisas não aconteceram e Deus ficou inerte, passando pano, fazendo vistas grossas. Nenhum acontecimento histórico, por mais terrível que seja, foi capaz de escapar ao escrutínio de Deus. Quando o Senhor Jesus aplica esse título a ele, num foco da pregação do reino de Deus, que as pessoas agora, os paralíticos andavam, os cegos viam, acontece que o reino de Deus é chegado entre nós. A gente já vive, mesmo que de maneira imperfeita, fragmentada, mas já verdadeira, nós já vivemos essa realidade. Os tribunais, quando abertos, há registro. Nada vai ser esquecido e Deus vai restabelecer ordem de novo. Nós temos confiança nisso. Nós, de fato, quando olhamos para a esfera pública, enquanto igreja, a gente confia nisso. Essa é a nossa esperança, ou a gente tem esperanças de vitórias agora. A gente tem e quer justiça agora. Essa injustiça que você está vivendo, que você está presenciando, esse gosto amargo que talvez você tenha provado de alguma bestialidade da cidade dos homens. Isso não é o fim da história. Isso não é o fechamento daquilo que Deus tem para nós. Essa é uma breve e momentânea tribulação que produz para nós um peso de glória muito maior enquanto a gente aguarda esse dia aqui. Os governos são breves. Apesar de terríveis, humanos, demasiado humanos, eles são breves. E em terceiro e último lugar, para a gente encerrar,
Deus também mostra que ele restabelece ordem para o caos, revelando que esses governos vão ser banidos. Veja, versículo 15 até o versículo 28. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. E ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantaram da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo, até que o ancião de dias fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará um outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas no meu coração. Muito me consola saber que Daniel, que era Daniel, quando viu tudo isso aqui, não entendeu nada e ainda ficou perturbado. Nessa época aqui, Daniel, eu não sei se vocês vão ver, Diego vai chamar a atenção de vocês, capítulo 6, ali já é o governo da Média e da Pérsia. Daniel é o chefe dos feiticeiros, dos macumbeiros, de todo mundo ali. Um dos títulos dele é mestre dos magos. Ele ficou aterrorizado, ele não entendeu, e ele procurou uma interpretação de um anjo. Ele procurei o que estava mais perto de mim para me interpretar. E veja que o anjo traduz para nós linguagem apocalíptica, não é nada assim, vai vir uma besta mesmo, que vai subir ali de Copacabana. Não vai ser assim. Ele fala, são reis que vieram da terra, são homens, governos. Essa bestialidade é da política. E ele vai explicando. E eles guerrearam contra os santos do Altíssimo. E eles quase venceram. É a igreja padecente. É a igreja sendo perseguida. E aí então ele fala, mas vai chegar um dia em que eles vão ser julgados. E que então vai ser dado o domínio para os santos do Altíssimo. O reino de Deus nos é dado, não é uma conquista, não é uma construção, não é um mérito nosso, é uma dádiva. Agora, Daniel queria saber mais sobre o quarto animal, os 10 chifres, e até quando, até o dia da justiça, ele queria saber dessas coisas. Pouco é explicado para ele, não são dados nomes. Agora, o que mostra aqui é que essa briga desse líder mundial era contra o Altíssimo, e quem sofria eram os santos foram entregues nas mãos deles, mas chegou um dia em que ele foi finalmente banido. E aí então os santos desfrutaram de todo o governo eterno, glorioso de Deus nosso Pai. Quando a gente pergunta o que isso significa para nós, para a gente terminar, é que Deus está revelando como que Ele vai colocar de novo ordem no caos da cidade dos homens. Ele faz isso mostrando algumas coisas para nós, revelando algumas coisas para nós, que esses governos são bestiais, que eles são breves e que eles vão ser banidos. Eles vão ser julgados.
Isso era uma mensagem de extrema importância para Daniel, porque nos 50 anos que ele estava vivendo na Babilônia, veja, Deus não falou isso lá no começo. Falou, Daniel, deixa eu te mostrar uma coisa, para te tranquilizar aqui. Você vai morrer aqui, tá, Daniel? Muito provavelmente. Mas deixa eu te mostrar que não é o fim da história. Não. Deus foi revelando devagar, ele foi vivenciando outras coisas, ele foi ficando mais velho e recebendo mais visões. Ele foi registrando isso para que isso fosse lido depois. E enquanto isso, eles já estavam vivendo, enquanto povo de Deus, essa perseguição. Parece que eles tinham sido entregues, parece que eles tinham sido vencidos. O templo estava fechado, os sacerdotes não ofereciam mais sacrifícios, demoraria 70 anos para o povo voltar, montar um pequeno altar, depois mais 20 anos para reconstruir o templo. Gente que nem voltou da Babilônia, quis ficar lá. A gente tem consciência disso? De que todo sofrimento dos santos é breve, de que tudo aquilo que a gente passa aqui, por pior que a gente esteja passando, esses sofrimentos não passam desapercebidos a Deus, eles serão julgados, que todo governo bestial, por mais antagônico que ele seja ao reino de Deus, ele vai ser destituído, e que isso não vai acontecer de uma hora para outra. E isso não vai acontecer quando o nosso candidato ganhar as próximas eleições. Daqui a alguns meses, poucos meses, a igreja, os membros da igreja vão estar se matando, discutindo e brigando pela sua besta preferida. Por qual animal e por qual fera que ele prefere em detrimento da outra. Não caia nessa. Não deixe sua esperança ser maculada por isso. Você tem que votar, você tem que ter seu candidato, ter suas razões, conversar sobre política, mas não perca de vistas esse julgamento. Não ache que a sua história acabou porque o seu candidato perdeu e nem ache que a sua história vai começar porque o seu candidato ganhou. A gente não fica eufórico e nem deprimido. Por quê? Porque a gente aguarda outra coisa. Um reino de um outro tipo, uma pedra que não foi lavrada por mãos humanas. E o que ela faz com os outros reinos? Ela destrói, ela esmiuça, não sobra nada. Não tem aproveitamento, não tem uma coisa que fica para a gente e a gente leva para lá. A gente está vivendo assim como quem um dia prestará contas para Deus. Nós estamos vivendo assim como quem um dia vai estar nesse tribunal aqui, com o ancião de dias, com o filho do homem, recebendo domínio, glória, majestade e entregando para a gente. A gente vive aqui agora. Era para isso que ele estava mostrando para Daniel. Para Daniel não se perder ali na Babilônia, para ele não se perder na Pérsia, para ele não pensar que o fim era ali, então ele podia abrir concessões, ele podia rever suas crenças, ele poderia rever naquilo que ele acreditava, naquilo que ele esperava, porque Deus foi vencido. Acabou, o povo de Deus foi humilhado, nós estamos aqui mesmo. O profeta Jeremias, inclusive, mandou a gente se casar, dar as nossas filhas em casamento, construir pomares. Nós vamos ficar aqui. Ele falou assim, Daniel, vou abrir a cortina rapidinho para você olhar. É feio, né, Daniel? Mas vai acabar. Vai acabar. A gente tem que viver como quem aguarda esse dia. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós somos muito gratos ao Senhor. Que o Senhor é um Deus santo, está assentado num trono de majestade e glória. E mesmo assim o Senhor se revela a nós. E dá o cuidado, Deus, dessa revelação ser registrada, transmitida. E hoje poder ser lida aqui e consolar os nossos corações, Deus. Nós te louvamos por isso. O Senhor é um Deus que merece toda honra e toda glória por se importar conosco e vir ao nosso encontro. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor não nos deixe apavorados e nem confusos diante da bestialidade dos governos humanos, do caos e da confusão que muitas vezes marca as nossas cidades. Ajuda-nos, Deus, a saber que esse tempo é um tempo breve, que o que nos separa de encontrar com o Senhor é pouco tempo. Dá-nos consciência, Deus, de que nós vivemos hoje aqui como quem um dia
estará diante de Ti. Faz disso a nossa ansiedade, faz isso aquilo que o nosso coração anseia, Deus. Para que o Seu nome seja glorificado em tudo aquilo que a gente fizer, na esfera pública e na esfera privada, dentro ou fora da igreja. E que Seu povo, Deus, seja edificado. Que mesmo que pareça que ele está sendo perseguido, vencido, o Senhor nos dará um reino eterno. Nós Te louvamos por isso. Oramos isso em nome de Cristo Jesus, o Filho do homem, que vive e reina e há de julgar vivos e mortos. É no nome dele que nós oramos e para a sua glória. Amém e amém.